Ele não tem superpoderes, mas causa mais medo que muitos deuses mascarados. Surgindo das sombras com capa negra e olhar inabalável, ele é o símbolo da noite. Mas, e se eu te dissesse que essa lenda urbana tem muito mais em comum com um animal real do que parece? Assim como o morcego, ele vive nas trevas, observa sem ser visto, escuta o que ninguém escutaria e ataca com precisão cirúrgica. Hoje, vamos entender o que o Batman, os morcegos e até Ozzy Osbourne têm em comum. Prepare-se para entrar numa caverna escura, onde a ciência encontra os quadrinhos e o instinto natural se mistura com o trauma humano. Você está no Nerd Animal, e essa é a jornada do verdadeiro Cavaleiro das Trevas. Antes de se tornar um mito, ele era só um garoto, Bruce Wayne. Um herdeiro bilionário de Gotham que teve sua vida virada do avesso após presenciar o assassinato de seus pais em um beco escuro. Naquele instante, algo dentro dele quebrou, mas também nasceu uma promessa. Ele jamais deixaria outro inocente sofrer como ele sofreu. Criado por Bob Kane e Bill Finger, Batman surgiu nas páginas da Detective Comics número 27 em 1939. Diferente de outros heróis da época, ele não tinha superpoderes. Seu poder era a mente afiada, o treinamento exaustivo e um arsenal de alta tecnologia. Mas o que realmente o tornava único era o medo. O medo que ele escolheu dominar e usar como arma. Eu me tornei o que os criminosos temem. Eu me tornei um morcego. O símbolo do morcego veio depois de anos de treinamento e dor. Segundo a lenda, Bruce Wayne teve uma visão. Um morcego invadiu sua mansão e o inspirou a assumir aquela figura sombria. Algo ancestral, noturno, que habita os limites entre o mistério e o pavor. O morcego não era só uma fantasia. Era uma declaração, uma ideia, um aviso para os que agem nas sombras. O escuro agora tem dono. A mente de Bruce Wayne é uma das mais complexas dos quadrinhos. Ele sofre de traumas profundos, insônia, paranoia, mas usa tudo isso a seu favor. O que poderia ser um colapso mental, ele transformou em disciplina, em estratégia, em propósito. A cidade de Gotham não é só cenário. É um reflexo da mente do Batman. Sombria, corrompida, decadente, mas com lampejos de esperança. Os becos escuros, os telhados encharcados, os letreiros piscando. Tudo isso ecoa a dor de Bruce, mas também seu compromisso inabalável com a justiça. É em Gotham que surgem os vilões mais icônicos da cultura pop. O Coringa, o caos absoluto. O Espantalho, o Mestre do Medo, o Charada, a obsessão pelo controle, o Pinguim, a decadência aristocrática e tantos outros. Todos são versões distorcidas de traumas, como espelhos quebrados, refletindo os cantos mais sombrios da psique humana. No meio da escuridão de Gotham, existe alguém que consegue bagunçar a mente do Cavaleiro das Trevas. Selina Kyle, a Mulher Gato. Ela é ladra, charmosa, imprevisível e talvez a única que consegue enxergar além da máscara. Se inscreva agora no Nerd Animal. Quando pensamos em morcegos, logo vem à mente a escuridão, as cavernas e talvez até um certo vigilante de Gotham. Mas o mundo real desses mamíferos voadores é ainda mais surpreendente e às vezes um pouco assustador. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voo ativo. Existem mais de 1.400 espécies no mundo, e muitas delas desempenham papéis essenciais no equilíbrio da natureza. Polinizam plantas, controlam pragas e espalham sementes. Mas nem tudo são flores ou frutas. Um caso curioso aconteceu em 1982, durante um show em Iowa,
o vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, mordeu o que achava ser um morcego de brinquedo arremessado no palco. Só que não era. Era um morcego de verdade. E ele mordeu ao vivo, diante de milhares de fãs. O animal, claro, morreu na hora. E Ozzy precisou ser levado para tomar uma série de vacinas contra a raiva imediatamente depois. Esse episódio virou lenda do rock, ajudou a consolidar a imagem sombria de Ozzy e até hoje é lembrado como um dos momentos mais insanos da história da música. Algumas espécies são conhecidas por transmitirem doenças perigosas, como a raiva. Essa zoonose é mortal em quase 100% dos casos, se não for tratada a tempo. No Brasil e em outros países da América Latina, casos de raiva transmitida por morcegos têm aumentado nas últimas décadas, principalmente em áreas rurais e de desmatamento, onde o contato com humanos se intensifica. Por serem mamíferos que vivem em grandes colônias e possuem metabolismo elevado, os morcegos desenvolvem sistemas imunológicos únicos que permitem abrigar vírus sem adoecer, tornando-se assim reservatórios naturais silenciosos. Curiosamente, nem todos os morcegos enxergam mal. Ao contrário do mito popular, a maioria das espécies enxerga bem, especialmente aquelas que se alimentam de frutas. E mesmo os que usam ecolocalização, como um sonar natural, não são cegos. Eles emitem sons em alta frequência e ouvem o eco para mapear o ambiente com precisão milimétrica. Um morcego pequeno pode viver mais de 30 anos, desafiando a lógica biológica, já que bichos pequenos geralmente vivem menos. Algumas florestas tropicais simplesmente não conseguiriam se regenerar, pois eles dispersam sementes de árvores nativas em locais onde nenhuma outra espécie chega. Em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, há registros de morcegos hematófagos, como o famoso morcego vampiro, que se alimenta do sangue de bois, cavalos e até humanos quando a oferta de alimento natural diminui. Bruce Wayne escolheu o morcego como símbolo, uma criatura muitas vezes incompreendida, temida, associada à morte, mas também fundamental para o equilíbrio da vida. Assim como os morcegos vivem nas sombras, o Cavaleiro das Trevas também opera à margem da luz, invisível para os olhos comuns, mas essencial para manter a ordem. Enquanto morcegos espalham sementes e mantêm florestas vivas, Batman planta o medo nos corações dos criminosos e mantém Gotham viva, mesmo que isso custe sua própria paz. Ambos são solitários, ambos são resilientes e ambos enfrentam o desconhecido sem hesitar. O morcego, para muitas culturas, simboliza transformação. Nasce como uma criatura comum, mas se torna algo mais, uma presença quase mística no céu da noite. Exatamente como Bruce Wayne, um homem que canalizou a dor da perda em um propósito maior. Um trauma infantil que poderia tê-lo destruído, mas que o moldou no símbolo de justiça mais temido da cidade. E aqui está o paradoxo. Assim como o animal que representa, Batman também é mal interpretado, chamado de vigilante, louco, até monstro, mas sem ele, o caos tomaria conta. Enquanto outros heróis brilham sob os holofotes, ele escolhe o anonimato da escuridão. Onde há aplausos, ele ouve apenas o som abafado de passos na chuva. Onde há estátuas erguidas em homenagem, ele prefere deixar que a lenda fale por si. Assim como o morcego, ele não busca reconhecimento, só resultado. E essa escolha não é leve. O morcego vive em cavernas, lugares frios e esquecidos, longe da luz. E talvez seja assim também com a alma de Bruce. Ele não salvou Gotham só com seus punhos, mas com a própria sanidade, testada dia após dia. Ele caminha no limite, entre o justiceiro
e o monstro, entre o trauma e a redenção. Mas talvez seja isso que torne o Batman tão humano. Não é o fato de não ter poderes. É o fato de ele sentir tudo, absolutamente tudo, e mesmo assim continuar. De encarar a perda, o medo, a solidão, o sangue, e ainda assim levantar. Não porque ele acha que vai vencer, mas porque alguém precisa tentar. Como o morcego, que mesmo frágil diante do mundo, voa. E ao voar, desafia todas as expectativas.